Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Pão e Vinho. Aqui sua vida será edificada. Conheça mais sobre o nosso trabalho no Instagram, @Pão e Vinho Ministério. Irmãos, essa noite eu gostaria de falar de uma palavra que remete a fundamento. Quisera a Deus que essa fosse a última palavra neste local. E eu gostaria de lançar uma palavra sobre o fundamento da igreja, do Ministério Pão e Vinho, e sobre o que Deus deseja edificar, deseja consolidar em nós, como ministério, porque isso vai preparar a gente para um novo lugar, não um lugar físico somente, mas um novo lugar do que Deus deseja realmente do Ministério Pão e Vinho, e de cada um de nós que faz parte dele. A palavra que eu gostaria de trazer está lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Lá no finalzinho, antes de Tiago. Hebreus capítulo 12, versículo 26. Amém? Na minha versão diz assim: a voz do qual moveu a terra, mas agora prometeu, dizendo: ainda uma vez sacudirei, não apenas a terra, mas também o céu. Irmãos, nessa noite para que a gente possa entender essa palavra, para que a gente possa chegar onde eu gostaria de chegar a respeito dessa palavra, eu preciso falar um pouquinho antes do que está no capítulo anterior, de Hebreus, no capítulo 11. Não precisam abrir, mas ele começa falando sobre a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Em algumas traduções diz que a fé é o que existe. Quando eu li isso na tradução da minha Bíblia, quando fala que a fé é a substância, pense qualquer coisa que existe. Num pão, por exemplo. Qual é a substância do pão? O fermento, a massa, o trigo. E lendo essa passagem, para a gente começar, eu entendi que a fé é a substância daquilo que não existe. A matéria do que não é visível é a fé. Eu sei que parece controverso, mas a gente está acostumado a entender e aprender sobre do que é formada as coisas. Mas no próprio livro, as coisas que podem ser vistas, vieram das coisas que não podem ser vistas. Ou seja, elas existem por meio da fé. As coisas que a gente não vê, elas ainda assim existem. E a fé é a substância para essas coisas. A fé é a matéria, até que podemos dizer, a respeito dessas coisas. E ele, no capítulo anterior, já cita sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José. Vai falando sobre os patriarcas, vai falando sobre pessoas do Antigo Testamento que tiveram fé. E ele termina dizendo que através da fé, essas pessoas viveram, mas também morreram acreditando que receberiam aquilo que foi prometido para eles. E algo interessante que fala nesse capítulo 11 de Hebreus, no finalzinho, é que eles não receberam o que lhes foram prometido, mas eles morreram com fé, na esperança do que seria prometido. E eu gostaria que a gente essa noite entendesse o que é que lhes foi prometido. Isso permitiu para que eles alcançassem a promessa de Deus, aquilo que Deus tinha falado com eles, mesmo sem ter visto. Ou seja, Deus falou algo para eles, liberou uma palavra sobre eles, eles não viram, mas eles tiveram fé. A substância, a matéria daquilo que é invisível. A fé permitiu a eles ver aquilo que era invisível. E mesmo tendo morrido, sem receber a promessa nessa vida, a fé permitiu que eles alcançassem aquilo que Deus havia prometido para eles. Entendendo sobre fé, sobre ser o firme fundamento, sobre ser a esperança e a certeza, a substância de tudo aquilo que se espera, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que é invisível,
No capítulo 12, o autor de Hebreus, ele vai falando sobre muita gente que morreu e viveu com base neste fundamento, o firme fundamento, a fé. E com certeza eles foram chamados, e no livro de Hebreus a gente é convocado a largar, a abandonar todo o peso e todo o pecado. E me chama a atenção quando a palavra relaciona peso e pecado, lá em Hebreus 12:1. Porque eu entendo que o pecado traz um peso. O pecado traz algo que, como se um carrapato se agarrasse na gente, começa aos poucos e vai se proliferando até o momento que isso pesa e a gente, sem perceber, está vivendo com o peso do pecado. E por que a gente fala sobre fé, sobre abandonar todo esse peso, abandonar todo o pecado que nos envolve? Porque essa característica e esse mal que o pecado faz na gente, a gente tem uma oportunidade que é por meio da fé também crer, assim como os patriarcas que creram, assim como muitos creram, que é por meio da fé que a gente alcança coisas que não podem ser alcançadas nesse mundo limitado à nossa visão. E como é bom ver, mas como é bom ver o invisível, ver aquilo que só a fé permite enxergar. E ainda no livro de Hebreus, no capítulo 12, é revelado quem é o autor e o consumador da nossa fé. Ora, tudo aquilo que existe veio daquilo que não existe. A fé é o fundamento, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aquilo que você não consegue ver é explicado mediante a fé e passa a existir mediante a fé. E Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então tudo na nossa vida que puder acontecer, que vier a acontecer, com base naquilo que a gente não consegue ver, veio de Cristo. Mas tudo aquilo que você já vê, também veio de Cristo. E quando Jesus se torna o autor e consumador da nossa fé, a gente tem a oportunidade de olhar para a vida de Cristo e descobrir que ele também precisou viver essa palavra. Porque ele precisou morrer na cruz e mediante a sua morte de cruz, ele também recebeu o que lhe fora prometido, a esperança daquilo que fora prometido, sentar à direita de Deus. Então olha que incrível, assim como eu e você somos convocados a viver pela fé, em ter fé, em acreditar que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, e aquilo que Deus prometeu para quem tem fé vai ser entregue. Jesus também precisou passar por isso aqui nessa vida. Jesus também precisou morrer, se entregar, ter uma morte de cruz, na esperança do que lhe fora prometido. É por isso que Abraão, Isaac e Jacó morreu na esperança de receber a Cristo, que lhes fora prometido. Então, por meio da fé, eles receberam a Cristo, mesmo sem tê-lo visto. E nós também, por meio da fé, temos a oportunidade, que é o próprio Cristo, de receber aquilo que Deus nos prometeu. E o que é, e como que Deus, nessa morte de cruz, se tornou o autor da nossa fé e o nosso Senhor. Lá em Apocalipse 5:9 diz que Jesus conquistou por meio da sua morte, do seu sangue, todo homem que procede de toda tribo, povo, língua e nação. Fomos comprados por Cristo, mediante a morte de Cristo e ressurreição, pelo seu sangue, na esperança daquilo que seria entregue para nós. E lá no livro de Hebreus, ele ainda nos convoca e nos ensina que a gente deve lutar e resistir ao pecado. Ele fala até que o sangue seja derramado, até que haja a sua morte, até que completamente estejamos mortos. Por quê? Nesse corpo e nessa vida, o pecado que insiste em se agarrar em nós, mas ao mesmo tempo Deus nos convoca a ter fé, nos convoca a abandonar todo o pecado. A gente não vai estar totalmente livre disso até que esse corpo morra.
e que a gente viva a promessa daquilo que vai ser entregue. Um novo corpo, um novo tempo com Cristo, um novo lugar. Porque durante esse tempo, somos castigados por Deus. E o autor de Hebreus fala: não se desanime quando for castigado, porque o castigo é sinal do amor de Deus, da correção de Deus, porque Deus corrige a quem Ele ama. E essa correção não é à toa, mas Deus, por que eu preciso suportar? Por que eu preciso caminhar? E não é à toa que a palavra diz que as nossas forças Deus renova a cada manhã. As bênçãos de Deus se renovam a cada manhã na nossa vida. Por que Deus faz isso? Para que a gente possa a cada dia lutar e resistir contra o pecado. Até que chegue o dia em que a gente receba aquilo que Deus prometeu por meio de Cristo Jesus. Uma vida nova, livre de todo esse pecado, livre de toda a influência e de tudo que a gente sabe que faz de mal. Mas essa correção e esse castigo de Deus, ele não é simplesmente por maldade. É para que a gente possa ver a santidade de Deus. E a palavra fala, né, no próprio capítulo, que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, quando Deus nos permite passar por algo, ou nos corrige como filhos, provando o seu amor, o intuito final de Deus é que a gente possa ver a Ele. O intuito final de Deus é que a gente possa conhecê-lo e se aproximar dele. E a gente não pode cansar dessa luta contra o pecado e nem desanimar quando estamos castigados por Deus. Porque se a gente cansa, a gente pode fazer que nem Esaú. E para quem fez aqui o curso de sacerdócio real, a gente aprendeu bem que homens cansados negociam seus valores. Esaú fez a mesma coisa. Esaú estava cansado e negociou o valor dele. Então, nessa luta contra o pecado, nessa batalha diária, as forças e as bênçãos de Deus se renovam em nossa vida exatamente por causa disso. Para que a gente entenda que a gente não precisa estar cansado, mas a gente precisa buscar a Cristo, para que Ele possa tirar todo o fardo e dar o fardo dele, que é leve. Porque Abraão, Isaac e todos os heróis da fé, inclusive Jesus Cristo, também suportaram com paciência. Porque eu não haveria de passar por isso e porque eu não haveria de suportar. Mas é muito fácil falar quando alguém está passando por uma situação, está se sentindo cansado ou está sendo castigado por Deus como filho. Porque se um pai terreno corrige o filho em amor porque o ama, quem dirá do nosso Pai celestial e eterno? E isso tudo com o motivo de se aproximar dele, de nos aproximar dele. E aí eu volto para o que a gente leu em Hebreus 12, 26 e 27. Não precisam, se não quiserem abrir. Diz assim: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Essa palavra é complexa para mim, mas eu gostaria de, nessa noite, trazer um entendimento que o Senhor me permitiu, na minha limitação, entender. Porque a gente fala de fé, de firme fundamento das coisas que se esperam. A gente fala que os heróis da fé precisaram crer, precisaram esperar, mesmo sendo castigados, mesmo não recebendo o que havia lhes sido prometido. E a gente fala de Cristo, que teve fé e suportou. Em Tiago fala que Cristo aprendeu a ser obediente por meio dos sofrimentos. E Cristo é filho. Jesus precisou aprender a ser obediente. Nossa, que heresia! Jesus era desobediente, mas a palavra diz que por meio dos sofrimentos ele aprendeu a ser obediente. E qual foi a recompensa disso? Está sentado ao lado de Deus. Porque Cristo, ele é Deus por natureza, mas ele se tornou rei por direito. Porque ele conquistou por meio do sangue dele todo homem que procede de todo povo, tribo, língua ou nação. Isso o tornou rei por direito, mesmo sendo Deus e tendo natureza de Deus. Deus escolheu fazer diferente. Não apenas ter, mas ser rei.
não apenas ter um reinado, mas se tornar rei de um povo, se tornar rei de pessoas. E quando a gente entende isso, a gente tem a oportunidade de entender algo que Deus fez por meio desse fundamento, por meio da fé, desse firmamento que foi ensinado e foi construído por meio de Jesus Cristo. Mas antes a gente olha um pouco para a vida de Moisés. Moisés, Deus chamou ele para subir no monte, para falar com ele, e lá Moisés desce transfigurado, com a face brilhando. Mas olha que incrível, Jesus também subiu no monte, e lá ele levou Pedro, Tiago e João, e lá ele encontra, adivinha quem? Moisés e Elias. Mas dessa vez não foi Moisés que foi transfigurado, foi o próprio Cristo. Dessa vez o próprio Cristo, aonde? No monte, aonde Moisés havia subido. Eu aprendo que o que fez a face de Moisés brilhar foi o encontro com Cristo. Porque Moisés foi chamado para subir em um lugar alto, para subir em um monte, para subir numa rocha, e lá ele encontra a Deus, e lá ele desce brilhando. E agora Jesus sobe no monte, sobe numa rocha, e se encontra com Moisés, e ele também brilha. E na vida do povo hebreu, do Salvador do povo hebreu apresentado, mas que tem como sua vida, tem como seu propósito uma referência ao verdadeiro Salvador, Jesus Cristo, que viria mais tarde, Deus foi fazendo isso com o povo, aos poucos, para mostrar o que ele queria fazer, e fez por completo. Olha que incrível. Deus falou para o povo no deserto, quando eles haviam saído do Egito, que ele ia falar com todo o povo. E lá do alto do monte, numa rocha, esse monte pegava fogo e tremia. E isso era tão, em meio a raios, trovões, densas nuvens. Deus falava lá de cima com o povo, mas foi tão assustador que o povo disse: eu não quero ir para falar com Deus. E o próprio Moisés disse: o meu corpo treme de medo. Eu aprendo que Deus abalou terra e abalou homens, com a sua presença, com a sua palavra, e quando ele chamou cada um para próximo de si. E trazendo um paralelo sobre o que aconteceu com esse povo, quando Jesus morreu, adivinha o que aconteceu? Mateus 27, do versículo 50 ao 54, diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Na morte de Cristo, Deus de novo abalou a terra e houve tremor. O véu se rasgou e homens ficaram novamente espantados e souberam que aquele verdadeiramente era o Filho de Deus. Moisés quis ver a Deus, só que tinha um problema: nenhum homem pode ver a Deus e continuar vivo. Mas para que Deus pudesse ser visto por Moisés, Deus precisou fazer algo. Lá em Êxodo 33, 21 e 23, diz assim: e prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém verá. Irmãos, o que eu gostaria de compartilhar essa noite com cada um é que quando Deus fala que vai abalar todas as coisas, céus e terra, para mim é como se Deus, com sua mão poderosa, que ele segura a terra com a palma da sua mão, ele desce uma
sacudida em tudo. Só que a palavra fala que isso não vai ser só na terra. Você imagina os seres celestiais ouvindo essa palavra e sabendo que até o céu será abalado. E Deus quer fazer isso por um único motivo: para que só fique o que é inabalável. Você acha que eu sou inabalável? Alguém aqui se acha inabalável diante das circunstâncias, diante dos castigos que a gente pode sofrer de Deus, diante da necessidade de ter fé, que é o firme fundamento das coisas, mediante o autor da nossa fé e consumador, que é Jesus Cristo? Quando Deus libera essa palavra e diz que tudo será abalado, nem o céu será poupado, meus irmãos, isso só remete para uma coisa. Na verdade, isso só remete para um lugar: Jesus Cristo. A gente tem a oportunidade nessa noite, sobre um fundamento verdadeiro, de entender e escolher ir e permanecer num lugar inabalável. Você não é inabalável. A terra não é inabalável. E para minha surpresa eu descobri que o céu não é inabalável. O céu não é inabalável. Como que Deus libera uma palavra dessa sobre a terra, mas também libera também sobre o céu? Porque Ele já vem mostrando o que Ele há de fazer. Porque todo o monte tremeu e os homens ficaram aterrorizados. Porque Jesus morreu e toda a terra santa tremeu. Homens ressuscitaram e todos ficaram abalados. Por isso que em Hebreus 12, 26 e 27, Deus fala que mais uma vez, ainda uma vez, Ele está dando uma ideia de que eu vou fazer isso de novo. Só que dessa vez não vai ser local, não vai ser uma coisa específica. Ele diz que vai abalar tudo. Irmãos, não há lugar para se esconder. Não adianta você ir para o mais alto monte ou para o mais profundo abismo. E o homem tá planejando ir para Marte, né? Está planejando ir para a Lua. Toda a criação será abalada. Tudo. Não tem para onde fugir. Essa palavra essa noite é para que você entenda: você não tem escapatória. Ninguém tem escapatória. Não importa, do mais santo ao mais pecador. Se o céu será abalado, você acha que por ser santo você será privado disso? O próprio Jesus Cristo não foi privado de ser corrigido por Deus? E ao entender nessa noite sobre essa necessidade, a gente aprende que Jesus é a substância, é a matéria de tudo que existe. Tudo foi criado por meio da palavra. João 1:1. No começo era a palavra, e a palavra já existia. E por meio dele todas as coisas foram feitas, por meio de Jesus. Então tudo que existe, tudo que a gente vê, porque coisas que a gente não vê, elas também existem. Mas tudo que existe, seja vendo ou não, foi criado por meio de Cristo. Mas Deus não vai poupar nada nem ninguém. E vai abalar toda a criação. E quando Deus tratou com Moisés, especificamente, sobre o lugar que Moisés deveria ficar para ver a Deus, Deus dá um ensinamento para a gente. Desde o começo, Deus dá um ensinamento. Que Ele pôs Moisés sobre a rocha. E lá em Lucas 6, 47 a 49, olha o que Jesus Cristo disse: eu mostrarei com quem se compara aquele com quem vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. O que Jesus fala por meio dessa parábola? O abalo que Deus vai provocar sobre todas as coisas pode comparar com essa torrente. Vai vir. E quem não tiver a sua casa edificada sobre a rocha será levado.
O que é que Deus fez com Moisés para que pudesse ver a ele? Colocou Moisés sobre a rocha, sobre Cristo, que é o fundamento de tudo. Por isso que eu digo que essa palavra precisa ser uma palavra de fundamento sobre a igreja, sobre cada um aqui, mas sobre o nosso, principalmente o nosso modo de viver, o modo de se conduzir como igreja, como cada um, membro de um corpo, sobre a rocha, sobre o fundamento único e verdadeiro. Por isso que Jesus ensina por meio dessa parábola que a gente deve edificar a nossa casa sobre a rocha, sobre ele. Mas olha que interessante, depois que Deus coloca Moisés sobre a rocha, na hora que ele passa, houve um tempo, houve um momento em que Moisés precisava se fundamentar, se edificar sobre a rocha, mas na hora que Deus passa, antes ele pega Moisés e coloca numa fenda dentro da rocha. É por isso que Jesus diz que vai fazer morada em nós e a gente nele, para que sejamos um só com ele. A partir do momento que a gente se edifica sobre a rocha, Deus nos coloca em Cristo. Por isso que a nossa vida permanece e está escondida em Cristo. E aí, meus irmãos, quando chegar o momento dessa torrente, como é ensinado aqui na parábola, ou como é literalmente dito aqui em Hebreus 12, 26, quando todas as coisas forem abaladas, adivinha o que vai acontecer com quem está na rocha? Nada. Ela é inabalável. Você é abalável, mas a rocha não. Então, o lugar que Deus deseja que a gente olhe, que a gente busque, que a gente vá, mas que principalmente que a gente permaneça, é na rocha. Por isso que Moisés ficou sobre a rocha, por isso que o próprio Jesus teve que aprender, subiu no alto do monte, por isso que Deus chamou o povo para falar do alto de um monte, e tudo foi abalado. Mas dessa vez, quem estiver sobre a rocha em Cristo não será, porque Moisés não foi abalado. Mas quem estava fora da rocha foi, quando o povo subiu no monte. E sobre essa palavra dessa noite, eu gostaria de pedir, eu não vou me alongar, para que cada um pense, mas reflita sobre como deseja se conduzir como igreja. Porque, como eu disse, há um tempo, um novo tempo de um novo lugar, um espaço físico, mas não importa qual seja a área física, se o fundamento estiver estabelecido em você. Se você estiver edificado sobre o fundamento, porque você vai ser igreja, não somente pão e vinho, mas você vai ser membro e corpo de Cristo aonde você for lançado, para onde você for, para que aí sim, todo mundo que olhar, e mesmo que não vejam, vai perceber que quem está edificado sobre a rocha não é abalado. Por isso que por muitas coisas passamos, muitos sofrimentos, mas em nada somos abalados. Não é por causa da nossa característica. Às vezes eu ouvia isso e falava, não, mas já viu menino pequeno quando vai no médico, o médico fala, mostra que você é homem, vai tomar uma injeção para não chorar? Aí, às vezes a gente cresce achando, eu estou falando de mim, mas às vezes a gente cresce achando que a gente é forte. E amém por ser forte. Mas isso dá uma ilusão de que nos tornamos homens, mulheres, pessoas inabaláveis. E às vezes a gente pode se pensar, nossa, mas eu sou tão frio, mas eu sou tão assim. Outro pode se ver tão amoroso. Mas ainda assim, eu tenho suportado tudo. Mas irmãos, não se enganem. Se Moisés, Deus fala de Moisés como servo fiel, aquele com quem ele falava face a face. Moisés tinha um tete a tete com Deus, era normal. Se Moisés, ao ouvir Deus falar, um monte tremer, um monte pegar fogo, ele se tremeu todo. Irmãos, você pode não ser abalado com as coisas desse mundo, mas diante de Deus, não tente descobrir. Diante de Deus, não tente descobrir. Porque o próprio Deus, como eu disse no começo, nos corrige porque somos filhos amados. E Deus corrige a quem Ele ama. E para qual o objetivo dele fazer isso? Para que a gente se aproxime dele, porque sem santidade ninguém verá Deus. E Deus seria incoerente se Ele quisesse que a gente se aproximasse dele, sabendo que a gente não tem estrutura para isso.
seríamos abalados. E quando ele nos ensina que a rocha, o firme fundamento, o autor da fé, da nossa fé e consumador da nossa fé, é o único lugar em todo o universo. Irmãos, você vai descobrir que não somente a terra, não somente os seres terrenos, mas os seres celestiais também vão correr para Cristo. Porque quando tudo for abalado, não vai haver mais para onde ir. Todos serão obrigados a estar em Cristo. Porque quem estiver fora de Cristo será abalado. Irmãos, mas eu não quero e não quero que ninguém descubra o que é ser abalado. Por Deus. Aqui a palavra não fala de Satanás, não fala dos servos dele, não fala... Ninguém falou, aqui não está falando nada do que o inimigo faz, pode fazer. Aqui está falando de Deus, do que Deus vai fazer. Por isso que a palavra começa dizendo: a voz do qual moveu a terra, mas agora prometeu, dizendo: ainda uma vez sacudirei não a terra, não apenas a terra, mas também o céu. Isso fala de Deus. Por que Deus haveria de sacudir tudo de novo? E aí, antes de encerrar, eu fico maravilhado com Deus, porque a palavra, como é que diz? Deus não é menino, né? Deus não dá um ponto sem nó. Porque na palavra, quando João tem a revelação de Apocalipse, adivinha o que é revelado? E farei para ti um novo céu e uma nova terra. Porque tudo será abalado. Todas as coisas que passaram já são velhas. Por isso que Deus vai precisar fazer um novo céu e uma nova terra. Porque Ele vai abalar tudo mesmo. Ele não está nem aí. Não vai ficar nada. Adivinha a única coisa que vai ficar e que vai ser possível através dessa única coisa, se é que eu posso chamar de coisa, ir para esse novo céu e essa nova terra. O firme fundamento de todas as coisas. O autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, a rocha na qual precisamos estar fundamentados. Precisamos estar inseridos ao ponto de sermos um só com Ele e Ele ser um só conosco. E quando eu descobri, entendi essa palavra, eu falava: meu Deus, era isso então que queria dizer? Por que abalar tudo? Para que abalar tudo, Deus? Quem sou eu para responder? Mas pela glória, pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele nos avisa por meio da sua palavra. Ele nos avisa o que Ele vai fazer. E Ele nos ensina o que fazer para, naquele momento, não ser abalado. Porque quem estiver fora de Cristo vai ser abalado, irmão. Você pode até reconhecer, porque aquele centurião, quando viu Jesus morrer, a terra tremeu. Irmãos, as rochas partiram. Alguém tentou quebrar uma pedra? As rochas partiram. E aí ele reconheceu que Jesus era Filho de Deus. Você vai precisar ver tudo partir. Vai precisar ver tudo ser abalado para aí descobrir que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, é a rocha. Irmãos, pensa comigo. Quem vê isso tudo acontecer, não vai estar na rocha. Vai estar fora dela. Assim como aconteceu com esse centurião. Cuidado, porque estar na rocha vai ser um lugar que a gente pode até achar de privilégio, porque eu sou bom. Quem já ficou num lugar bom, né? Quem já foi convidado para estar num camarote, né? É bom, né? A gente pode até cometer o pecado de se orgulhar. Mas não se orgulhe não, se orgulhe de Deus. Porque Ele é que fez isso. Se orgulhe de Cristo, porque Ele morreu, Ele foi obediente. Então foi por isso que Jesus precisou ser obediente. Para que Ele se tornasse o firme fundamento, o autor da nossa fé, e um lugar no qual possamos estar. Um lugar no qual a gente possa escolher ir. Mas na nossa vida cristã, na nossa vida na igreja, no nosso dia a dia, a gente pode encontrar, ou pode já ter visto, ou pode até ser um de nós, uma pessoa, alguém que foi para Cristo, entendeu que é preciso estar nesse fundamento. Só que até que todas as coisas sejam sacudidas, meu irmão, se você saiu desse lugar, também não adiantou. A palavra dessa noite é sobre fundamento, mas é sobre permanecer no fundamento. Porque eu posso conhecer, eu posso ver o fundamento, mas posso escolher não subir nele. Eu posso escolher não ir nesse monte.
E pior, eu posso ter ido, mas posso ter depois descido de lá. E eu posso ficar parecido com Moisés, que por um tempo meu rosto brilhou, reluziu, com o que eu vivi lá em cima. Mas quando eu desço desse lugar, o brilho vai se apagando, se esvaecendo. Porque o monte é um lugar onde a gente precisa estar permanentemente. A rocha é um lugar onde a gente precisa estar permanentemente. Até que, agora sim, Deus ensinou a Moisés como se faz. Não somente fique sobre a rocha. Vai chegar um momento que você vai ser posto numa fenda da rocha, dentro dele, dentro de Cristo. E nessa noite, como nessa palavra, nesse templo, nesse lugar, eu peço aos irmãos que busquem verdadeiramente, mas não pela sua força, não pela sua capacidade, não pelo seu orgulho, não pela glória do homem, porque o homem tem a sua glória, mas isso não é bom, buscar isso. Mas que entenda que você deve ir para Cristo, mas deve permanecer em Cristo, porque se em algum momento você esquecer o porquê você deve permanecer em Cristo, lembre que tudo será abalado. Tudo será abalado. E não queira ter estado em Cristo e depois ter saído. E quando tudo for abalado, nós também, ou quem estiver fora de Cristo, também vai ser abalado. E aí, por isso que Deus diz que é só mais uma vez, ainda uma vez. Ele vai fazer só mais uma vez, mas vai ser definitivo. Então busque não esquecer, busque não brincar, busque não negligenciar isso. Mas viva em Cristo, edifique a sua casa, a sua vida em Cristo. Torne-se um com Ele, porque naquele grande dia, quando todas as coisas passarem, quando tudo que existe passar, deixar de existir, Deus vai olhar para Cristo e vai trazer a Cristo para perto dele, para esse novo céu, para essa nova terra. Mas como assim trazer Cristo para perto dele? Porque ele vai olhar para Cristo e vai ver você dentro de Cristo. Quando você estiver dentro da rocha, aí, meu irmão, não importa se você morreu, Abraão morreu crendo. Mas isso foi há 4.000 anos atrás. Não importa, porque a sua vida estará escondida em Cristo. E naquele dia, onde todos forem ressuscitados, onde o mar tiver que devolver os seus mortos, a terra tiver que devolver os seus mortos, não importa, você será achado em Cristo. E isso é o que lhe permitirá não ser abalado e alcançar esse lugar de vida eterna em Cristo e com Cristo. E aí sim poderemos dizer que esse novo céu e essa nova terra será um lugar realmente da presença de Deus. Filipenses 3, 7, 9, lê para mim. Mas o que para mim era pleno, é ter poder por causa de Cristo. Na verdade, tenho também poder de todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Eu sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e para que eu seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça de Deus, pela fé, para conhecê-lo e conhecer a virtude da sua ressurreição, e também a comunhão de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para que de alguma maneira possa chegar à ressurreição dos mortos, seja dessa forma. Porque a ansiedade hoje é um problema. Porque a ansiedade te faz querer algo antes da hora, o que você não pode ter. E essa necessidade da gente querer algo antes da hora, a gente não percebe que a gente é influenciado dia após dia a não saber esperar. Eu não estou falando de quem sofre de um problema, de um mal de ansiedade, porque senão eu estaria culpando essa pessoa por isso. E ela não é e nem deve ser culpada por isso. Mas a nossa necessidade na vida comum, em querer sempre estar lá, querer sempre alcançar, a gente se tornou uma sociedade imediatista. E a gente não sabe esperar. Irmão, se eu não sei esperar a hora de terminar um culto,
Como que eu vou esperar a volta de Cristo? Como que eu vou esperar ter fé? Como que eu vou ter fé para que na próxima vida eu receba aquilo que foi prometido por Deus, por meio de Cristo? Entender isso não é para a gente se culpar e se condenar, é para falar: Deus, eu preciso ser paciente, eu preciso saber esperar, porque enquanto eu estou aqui, eu passo pelo que for, eu tenho passado pelo que eu tenho passado, ou pelo que eu irei de passar, mas eu, por meio da fé, vou estar alicerçado no firme fundamento de tudo, Jesus Cristo. É Ele que me permite esperar, é Ele que me permite ter fé. E aí a gente passa a fazer as coisas não por um resultado de amanhã ou da semana que vem, porque às vezes a gente vem para a igreja pensando algo ainda para esse ano, pensando ainda que está no final do ano e tem algo ainda para acontecer. Amém. Se for da vontade de Deus, há de acontecer. Eu aprendi isso ao ouvir um testemunho de minha mãe contando de um irmão da igreja que chegou. O homem chegou e acho que em 3 meses a vida dele foi transformada. Ele tinha tanta promessa de Deus, ele tinha tanta promessa, que foram liberadas palavras para ele, e ele disse que ele ia ser um empresário, ele ia ser rico, ele ia prosperar, ele ia ter família. Cara, em 6 meses a vida desse homem foi transformada. Mas ele recebeu todas as promessas, mas depois disso ele faleceu. Então, irmãos, não se trata somente do que a gente tem para receber, que foi prometido para a gente. Se trata sobre saber esperar isso. Porque há um tempo para cada um. Há um tempo para cada um, em todas as coisas que Deus prometeu. Mas todos nós iremos receber o benefício ou o resultado da fé em Cristo, porque isso é maior do que todas as coisas. Essa fé em Cristo é que vai nos permitir, no grande dia, ser salvo e recebido por Deus, junto com Cristo. Gostaria de convidar todos os irmãos a se colocar de pé, por gentileza. E essa foi a palavra de hoje. Para mais mensagens como essa, nos acompanhe aqui pelo Spotify. Nos vemos em breve.